Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos refletir no tema: temos em Deus a esperança renovada em 2021. Vamos ler o texto bíblico em Isaías, no capítulo 43, versículos 18 a 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. O ano de 2021 chegou e com ele a expectativa deste ano. A expectativa do novo sempre é estressante, angustiante e até mesmo nostálgica. Os desafios de ontem foram superados. Vivemos em uma sociedade que sofre com uma crise de isolamento e com uma crise de apostasia assustadora. Vimos de tudo um pouco em 2020 e o que nós começamos a ver em 2021. O texto do livro de Isaías aqui mencionado surge num contexto de desesperança, desconfiança e frustração por causa do cativeiro babilônico. Será que iniciamos 2021 com desesperança, com desconfiança e frustração por causa da pandemia? Essa sensação de ameaça continua, o medo do que vai acontecer com a nossa vida. Ter consciência do medo nos prepara para seguir as normas de proteção. E se seguirmos em frente, negando o medo, pode nos levar a uma sensação de que tudo está bem e sem força para reagir e enfrentar esses desafios. Precisamos de fé e esperança. Neste contexto bíblico de Isaías 43, iremos tirar lições especiais para enfrentar os desafios do ano de 2021, com a esperança renovada em Deus. Temos a esperança renovada sem lembrar das coisas que ficaram para trás. Em Isaías 43, 18, não vos lembreis das coisas passadas. O passado não deve ser ignorado, mas deve ser visto na perspectiva de mudança. Assim como o profeta Isaías, nós devemos também valorizar a nossa história de vida com Deus e responder com fé em Deus aos desafios de um presente desfavorável espiritualmente, socialmente e economicamente. Vamos tirar os nossos olhos dos problemas cotidianos e erguermos os nossos olhos e pensamentos para o nosso Deus, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, relembrando e meditando em sua grandeza, misericórdia e amor. Desta forma, somos restaurados e nossa esperança é edificada. Tem gente que vive na perspectiva negativa, guardando o sentimento de dor, de mágoa, de rancor, de inveja, de ódio e de indiferença. Já outro vive da perspectiva positiva, relembrando sempre os momentos áureos da vida. Dá exemplos, mas devemos esquecê-las, pois elas não voltam mais. Pertencem ao passado e agora tem que se olhar para frente e enfrentando os desafios. O povo de Israel estava no cativeiro. Todas as suas vitórias anteriores já não lhes valiam do ponto de vista e, sobretudo, não os iam libertar da situação que se encontravam naquele momento. Vale salientar que o profeta Isaías faz advertência ao povo de Israel, pois tinha ido longe demais de Deus. Estava a sofrer o resultado do afastamento de Deus. Aquilo que estavam a viver era a consequência do distanciamento de Deus. Talvez hoje a sociedade esteja vivendo a experiência à semelhança do povo de Israel. O povo de Israel estava vivendo as consequências das suas escolhas erradas, pois escolheram abandonar a comunhão com Deus. Em Isaías 55, 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar.
temos a esperança renovada, porque Deus faz coisas novas. Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. O Senhor é Deus de novidade, de vida. Oferece condição para que Deus concretize a confiança inabalável na condução divina na nossa história de vida. Assim como o profeta pregou para o povo de Israel do cativeiro, devemos com a nossa vida, com o nosso comportamento, declarar para as pessoas a esperança em Cristo Jesus. O povo de Israel não estava entendendo que Deus não estava condenando-os pelo seu passado. Em vez disso, Deus estava estendendo a mão de esperança. Ele, na verdade, estava a dizer: esqueçam o passado. Eu estou a dar-te uma oportunidade de começar de novo. Mesmo nessa dura realidade que todos estamos enfrentando, devemos ser portadores de uma mensagem que desperte a esperança nas pessoas. Tenha a esperança renovada com a sabedoria de Deus. Isaías 43:19, a parte B. Porá água no deserto. A frase está no futuro. Isto nos proporciona a ver com a esperança e sonhar com dias melhores. Neste período que já iniciamos o ano de 2021, é necessário renovarmos a esperança, as nossas forças espirituais, lendo e refletindo com maior frequência na Bíblia, e estarmos mais e mais perto de Deus. Deus é capaz de transformar as áreas desérticas da vida em campos de bênção e abundância. Deus pode tornar uma vida seca, inútil, cheia de vícios e pecados e transformá-la em uma vida de propósito debaixo da sua graça redentora em Cristo Jesus. O maior passo para abraçar a coisa nova que Deus quer fazer em sua vida é o Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. O ano novo é época de reavaliarmos nossa conduta no passado e traçarmos expectativas e projetos para o futuro que nos leve ao desenvolvimento, ao amadurecimento, ao aprendizado e à estabilidade. Deus já havia colocado em movimento os acontecimentos e as pessoas que levariam Israel ao cativeiro de volta para a terra da bênção. Mas ainda era necessário eles decidirem se eles queriam o que Deus estava propondo para as suas vidas. Temos mais um ano diante de nós. A melhor atitude que temos para seguirmos em frente é aprendermos a depender de Deus na jornada da vida. Para concluir, meus amados irmãos, quanto mais amadurecidos e motivados estivermos na esperança que é Cristo, sempre que lermos e refletirmos na Bíblia Sagrada em 2021 e sempre, devemos perguntar o que Deus está dizendo para mim, o que eu vou responder para Deus, talvez em meio à imperfeição, dizer assim a Deus: Senhor, hoje o meu comportamento não foi de uma pessoa dominada pelo poder do Espírito Santo. Peço-te perdão e me ajude a mudar este meu comportamento inadequado em um comportamento que glorifica o teu nome. Vida cristã não deve ser vazia de Deus. A questão para 2021 e para sempre é: queremos pertencer ou pertencemos a Deus? Em João 15:5 encontramos: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Neste momento existem muitas pessoas duvidando da esperança, não conseguem crer nas chances que têm. Nestas horas, pessoas assim correm um sério risco de tropeçarem na esperança da vitória em Cristo pelo desespero e precipitação. Ludmila Ferber, em um de seus hinos, afirma: em tempo de guerra, nunca pare de lutar.
Por esta razão, devemos colocar em nossa prática de vida em 2021 e sempre o que disse o apóstolo Paulo em Romanos 12:12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, persevere na oração. A esperança, pela sua própria natureza, diz respeito ao futuro, que vai além da vida aqui na terra. Os cristãos em Roma, a quem a carta do apóstolo Paulo aos Romanos 12:12, a quem foi endereçada, não viviam um mar de rosas, mas enfrentavam perseguições, lutas e provações. Porém, Paulo diz que eles devem se alegrar na esperança das suas vidas. Isto não se refere a uma alegria momentânea ou passageira, fruto da ausência das adversidades, mas refere-se a um verdadeiro regozijo, fundamentada na graça de Deus, revelada pelo nascimento e morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desta forma, Jesus é constituído a esperança para sempre de nossas vidas. O salmista Davi, em Salmo 27, faz um paralelo entre esperança e confiança, quando nos diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Vamos viver em 2021 e sempre a esperança que não seja fundamentada em homens, em bens materiais, em bem-estar físico, e sim na esperança que encontramos em Cristo Jesus. Que o Deus Todo-Poderoso continue a abençoar a minha vida e a tua vida. Amém.